pessoal, meu nome é professor Vitor, sou professor de Biologia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no nosso canal Bio Revisando. Vamos falar hoje sobre o sistema reprodutor. Mais precisamente, será dividido em duas partes. Hoje iremos falar do sistema reprodutor masculino, ok? Pega papel e caneta e vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, o sistema reprodutor, ou pode ser chamado de genital, é um mecanismo que garante a reprodução das espécies. Nesse tipo de sistema, nós podemos encontrar alguns tipos de estruturas que irão produzir os gametas, que são eles, os espermatozoides e o óvulo, respectivamente, do homem ou da mulher, no caso aqui a reprodução humana, para garantir, através da cópula, um novo indivíduo, ok? Além do sistema reprodutor tanto do homem quanto da mulher, eles podem apresentar estruturas internas e externas. Hoje a nossa aula é sobre o aparelho reprodutor masculino. Externamente, ele tem duas estruturas, o pênis e o saco escrotal. Internamente, tem alguns órgãos que apresentam os mecanismos e estruturas especiais, além de algumas glândulas acessórias, são eles o testículo, o epidídimo, o ducto deferente, o ducto ejaculatório e a uretra, ok? Bom, pessoal, primeiramente iremos falar sobre o saco escrotal. O saco escrotal, ou bolsa escrotal, ou simplesmente escroto, é um tipo de estrutura que armazena e protege os testículos. Os testículos as gônadas masculinas. Ela possui um músculo chamado de cremaster, que ela vai controlar a temperatura dos testículos, ok? Como é que funciona? Em uma alta temperatura, ou seja, um dia muito caloroso, a bolsa escrotal se desprende, ou seja, ela vai diminuir a temperatura interna que já estava ficando superaquecida. Quando está em baixa temperatura, um dia muito frio, uma noite muito fria, a bolsa ela contrai para aumentar a temperatura dos testículos. Esse controle é muito importante para o processo de espermatogênese, que é a formação de novos espermatozoides. O testículo, que no caso são as gônadas masculinas, ela contém um par, ou seja, são duas unidades, e apresenta duas funções específicas. Uma dessas funções é produzir o gameta masculino, que é o espermatozoide. A outra função é produzir o hormônio sexual masculino, que é a testosterona, que vai apresentar a diferenciação de algumas características secundárias. E aqui nós temos a região do testículo. Sobre a visão interna dos testículos, nós podemos encontrar algumas estruturas e células especializadas. Entre essas estruturas, nós temos os túbulos seminíferos, que é o local onde vai ocorrer a espermatogênese. Como eu falei agora há pouco, a espermatogênese é o processo de formação de novos espermatozoides, muito importante para a reprodução humana. Sobre o processo de espermatogênese, ele funciona da seguinte forma: são através de 3 períodos. Tem o período de multiplicação, o período de crescimento e o período de maturação, até ocorrer o processo da esperminiogênese. O processo de multiplicação das espermatogônias vai iniciar a partir dos 7 anos de idade da criança, ou seja, e esse processo dará continuidade através da puberdade, sobre o estímulo do hormônio da testosterona, a qual o indivíduo vai apresentar algumas características que vai poder identificar que ele está saindo de uma fase de pré-adolescente para adolescente, ok? Aqui nós temos uma célula diploide
que ela é chamada de espermatogônia. Essa espermatogônia vai sofrendo várias divisões celulares por mitose, ou seja, se é mitose, é um tipo de divisão equacional. As células se dividem sem perder a mesma quantidade estruturais. Quando a célula vai sofrendo várias divisões celulares, a partir daí começa um processo que nós chamamos de espermatócito primário. Okay? Ela continua sendo uma célula diploide. Partindo daí, ela vai iniciar um processo de crescimento, a qual ela vai sofrer uma denominação que nós chamamos de espermatócito secundário. Esse espermatócito secundário, ele é uma célula haploide, porque a partir daqui ele vai sofrendo outra divisão celular, já que é por meiose. Na meiose, geralmente tem uma divisão reducional, ou seja, a célula diploide vai dar origem a 4 células haploides, que nós chamamos de espermatídeos. Iniciado o processo de espermatídeos, vai ocorrer o processo de espermidiogênese, que é a diferenciação das espermatídeos, a qual ocorre a formação dos espermatozoides. Vai receber aqui algumas estruturas, entre elas o flagelo, a mitocôndria, o pronúcleo e o acrosoma. Sobre o espermatozoide, ele pode apresentar algumas estruturas básicas, e nessas estruturas básicas ela é dividida em 3 tópicos. Esses 3 tópicos estão a cabeça, a peça intermediária e a cauda. É na cabeça que nós encontramos o pronúcleo, que é uma célula haploide, juntamente com o acrosoma. O acrosoma ele é formado a partir da vesícula do complexo de Golgi, que é uma organela, e contém enzimas que permitirá a penetração no ovocito secundário, para que ocorra a fecundação. Se o espermatozoide não tiver aqui esse acrosoma, é possível que ele consiga atravessar a corona radiata e a zona pelúcida do óvulo. Okay? Na peça intermediária, nós temos os centríolos e as mitocôndrias. O centríolo ele vai dar origem ao flagelo, e as mitocôndrias é a organela responsável por dar energia ao espermatozoide para seguir o seu percurso. Por último, temos a cauda, que contém o flagelo, e cujos batimentos do flagelo impulsionam a locomoção do espermatozoide. A partir daí, quando é liberado através da ejaculação, começa uma grande corrida pela vida, e apenas um espermatozoide vencedor será o fecundado. Na parte interna do testículo também tem 2 células especializadas, nós chamamos de células de Leydig e células de Sertoli. A célula de Leydig, por influência do hormônio luteinizante, ele vai produzir o hormônio masculino, que é a testosterona. Na célula de Sertoli, ele vai liberar substâncias que vai nutrir os espermatozoides. Ainda na visão interna do testículo, nós temos o epidídimo. O epidídimo é o local onde ocorre o amadurecimento e o armazenamento dos espermatozoides. Aqui nós temos o canal deferente. O canal deferente ele vai se comunicar através do epidídimo até a vesícula seminal, ok? Ou seja, o espermatozoide ele é produzido aqui no testículo, é armazenado e amadurecido no epidídimo, daqui ele parte por um caminho até chegar na vesícula seminal. A vesícula seminal ela vai produzir um líquido com substâncias nutritivas, principalmente à base de frutose, que vai nutrir o espermatozoide fora do organismo. Ou seja, após o processo de ejaculação, o espermatozoide lá na parede do útero, ele vai estar bem nutrido por conta dessa vesícula. Na próstata,
temos aqui a próstata, ela vai produzir uma secreção prostática alcalina que vai reduzir a acidez da vagina. Ou seja, quando ocorre o processo de ejaculação dentro do canal vaginal, a vagina ela é bastante ácida. Isso favorece para a mulher evitar certos tipos de infecção. E para neutralizar essa acidez, a próstata libera substâncias alcalinas no espermatozoide que vai garantir a sua sobrevivência naquele ambiente. Lembrando que é na próstata que ocorre câncer de próstata, além de outras doenças, ou seja, inflamação ou certas formação de nódulos, que é a prostatite e a hiperplasia prostática benigna. Quando não tratado, também quando acometido o câncer de próstata, ela pode se espalhar para outras partes do corpo, além da bexiga, da uretra e outras regiões, causando a morte do indivíduo. Para ser detectada é feito um exame de toque retal e aqui o médico, ao introduzir o dedo, ele vai detectar se há algum tipo de nódulo ou inflamação na próstata. Ou seja, é um exame comum a partir dos 40 anos de idade e que é de suma importância para detectar na fase inicial. Quando é detectado na fase inicial, é mais fácil o seu tratamento, ok? Aqui nós temos a glândula bulboretal. A glândula bulboretal, ela produz uma secreção que lubrifica o canal da uretra e facilita a motilidade do espermatozoide. Ou seja, quando há um estímulo sexual através do beijo, aquele colega se deu de bem à noite, beijou e de lá não aconteceu nada, ele vai perceber que é liberado um líquido transparente. Esse líquido transparente é um aviso que vai ocorrer ejaculação. Mas cuidado, a glândula bulboretal já libera aquela secreção contendo algumas unidades de espermatozoide. Lógico, são poucas, mas só precisa de um para fecundar. Vamos lembrar disso, né? A uretra é um canal que comunica o sistema excretor, que é a micção, com o sistema reprodutor, que é a ejaculação. Ou seja, diferentemente das mulheres, que têm 2 tipos de canais, o homem tem apenas um canal. E aqui dá para visualizar. Tem um canal que está ligado à vesícula seminal e outro canal que está ligado à bexiga. Só que tem um detalhe. Quando há micção, ocorre um estreitamento da passagem da vesícula para não se misturar com a ejaculação. A mesma coisa a ejaculação. Quando ocorre ejaculação, há um estímulo aqui no canal da micção para que essa porta se feche e que não ocorra mistura de sêmen com urina. O pênis é o órgão copulador masculino, ou seja, quando é estimulado, ele torna-se ereto, devido à entrada de sangue em seu interior. O pênis ele tem apenas uma função, que é a reprodução. O seu corpo ele é formado por estruturas esponjosas e cavernosas, ou seja, que ao entrar sangue no seu corpo cavernoso, devido a algum estímulo sexual, promove a ereção do pênis. Aqui nós temos a estrutura do corpo cavernoso e aqui são as artérias onde o sangue irá fluir. Aqui nós temos o corpo esponjoso e o canal da uretra onde ocorre a micção. A região de sensibilidade do pênis após algum estímulo sexual é a glande, ok? E ao estimulada, vai fazer com que corra sangue nesses corpos esponjosos e cavernosos até a sua dilatação promover a ereção. Na puberdade masculina, falando um pouco sobre as características que são influenciadas partindo da infância
para pré-adolescência, adolescência até a fase adulta, ocorrem algumas etapas. E os testículos aumentam a produção de testosterona, que vai estimular o crescimento das genitais e dos pelos do corpo. Entre as características que é possível se notar na puberdade é o aumento do volume do testículo, que passa de 3 a 4 milímetros, podendo chegar até 25 milímetros no final da puberdade. O crescimento do pênis pode variar a partir da metade da puberdade ou até os 21 anos de idade. Esse processo também pode ocorrer a ejaculação ao seu estímulo sexual, ou também pode ocorrer algum tipo de ejaculação involuntária durante o sono. O pênis ele tem em média de 10 a 15 centímetros quando ereto. Lógico que existe alguns casos anormais, menos que 10 centímetros e mais que 15 centímetros, podendo chegar até 25 centímetros ou mais. Também ocorre o aparecimento dos pelos pubianos. A alteração da voz pode ficar um pouco grave ou não, dependendo de cada organismo. Vai começar o aparecimento de espinhas no rosto, além do cheiro do suor e da oleosidade da pele e no cabelo. A puberdade se caracteriza pelo crescimento do testículo ou do pênis dos 9 anos de idade, e a ausência da puberdade depois dos 14 anos de idade indica um certo tipo de retardo. Mas ambos os casos necessitam avaliação médica. Ok? Bom, pessoal, essa é a nossa aula básica sobre o aparelho reprodutor masculino. Se você gostou, deixe aí nos comentários alguma sugestão e não esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Muito obrigado e até a próxima.